Então vamos falar agora sobre processo de design. Eu acho que esse vídeo é muito importante, principalmente para você que está começando, né? Porque a pessoa que está começando, ela não entende muito bem aonde que ela poderia ir, né? Então vamos supor, chegou um cliente querendo fazer um app com você, um app, um site, enfim. E aí, beleza, você fecha aquele contrato, mas e agora? Né? O que eu preciso fazer para de fato entregar uma solução muito bem feita? Né? E quando eu falo cliente aqui, não necessariamente é só cliente em questão de freelancer. Né? Se você trabalha dentro de uma empresa, o seu cliente pode ser o seu PM, pode ser o time de desenvolvimento, pode ser o seu stakeholder, enfim, pode ser o CEO daquela empresa. Então, quando eu falar cliente nesse vídeo, não pensa que eu estou falando apenas do cliente freelancer que vai chegar e vai pagar um valor X para você desenhar uma solução Y, tá? Beleza, e é muito importante salientar que não existe processo perfeito, tá? O que eu vou passar aqui é o que funciona para mim e tem funcionado, né, durante muitos e muitos anos, né? Eu já testei várias coisas diferentes, vários processos consolidados que eu vou mostrar já já. E tem coisas que funcionam e tem coisas que não, né? Então o que eu vou mostrar funciona para mim, pode ser que para você precise fazer algum ajustezinho, tá? Então, antes da gente começar de fato, muito prazer, eu sou DH Correia, daqui do Designer Gringo, e o meu propósito basicamente é te ensinar design e te ensinar os caminhos que você deve traçar para poder, além de aprender design, conseguir também clientes na gringa, ganhando em dólar e vivendo, enfim, aonde que você quiser, tá? Então vamos lá, voltando. Não existe processo perfeito, não existe bala de prata. O que eu vou te ensinar agora pode funcionar ou não para você, então tenha isso em mente, tá? E a verdade verdadeira, meu pequeno Donald Norman, minha pequena Paula Scher, é que o processo deve basicamente se adaptar, tá? Deve se adaptar ao seu cliente. Então pode ser que o seu cliente precise de algo muito rápido e você não vai conseguir de fato seguir todas as etapas do seu processo. Pode ser que o seu cliente ele tenha budget, né? Ele tenha orçamento para que você faça pesquisa, faça teste com o usuário e, enfim, seja muito mais profundo naquela solução. Pode ser que não, pode ser que o seu cliente, o que é a grande maior parte dos casos é que o seu cliente não tenha tanto budget assim e você precisa ser um pouco mais lean, né? Um pouco mais simples no seu processo. Então, de fato, depende muito do seu cliente e cabe a você, como designer, conduzir esse processo da melhor forma, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tem tanto tempo que eu não faço vídeo que eu nem lembro mais como que faz. Tá, eu tô aqui com a minha ferramentazinha de edição de texto, mas antes da gente entrar de fato, né, em que eu vou descrever o meu processo, se você for no Google, por exemplo, e você colocar, vamos ver, UX Design Process, se você coloca UX Design Process no Google e você for em imagens, você vai ver uma gama gigante de processos de design, né? Então aqui você tem Design Thinking, né, que conversa bastante com Double Diamond. E eu estou falando vários nomes aqui que talvez você não entenda, talvez você nunca ouviu falar. E eu te convido para que você pesquise um pouquinho sobre, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então aqui a gente tem Design Thinking, a gente tem Lean Process, a gente tem Double Diamond. Existia um processo, ainda existe, né, mas um processo que era bem famoso lá para 2018 mais ou menos, que era o Google Design Sprint, que era basicamente um processo que você poderia tocar ele em 5 dias, né? Então de segunda a sexta, assim,
que no primeiro dia você fazia understanding, no outro the verge, decide, prototype, e no último dia, de fato, você tinha aquela solução, né? Ou aquela ideia de solução. E todos esses processos, pessoal, que eu tô mostrando aqui, ó, design sprint, mais uma vez, design thinking, que deve estar em algum lugar por aqui, deixa eu ver, não, nesse aqui, outro. Design thinking, double diamond, todos esses processos funcionam, tá? Todos eles funcionam muito bem, tá? Só que eu tenho um problema com esses processos. E o problema não é com o processo em si, mas com as pessoas que tocam esses processos. E o meu problema é, na grande maioria das vezes, as pessoas elas se apegam muito a esses processos e elas não conseguem sair deles, o que eu acho errado. Porque, como eu falei, o seu processo vai depender do seu cliente, depende daquele momento que você está tocando ali. Então, quando você pega, por exemplo, um design sprint que você precisa de 5 dias, precisa de um CEO ou de um stakeholder focado junto com você, acaba sendo um processo muito custoso. Quando a gente fala sobre design thinking ou double diamond, que seja, pode ser que você não tenha tempo para poder explorar tantas soluções assim como o processo pede. Então, cabe você, né, ao decorrer da sua carreira, entender o que funciona e o que não funciona, tá? Todos esses processos são muito bons, mas, de fato, eu não curto essa linha muito engessada, sabe? Então, eu acho que cada um deve adaptar as coisas para o seu momento, basicamente, tá? Beleza, pessoal, vamos lá então. Falando agora sobre... Deixa eu ver se eu mudei a minha câmera aqui. Não mudei. Vamos lá. Falando agora sobre o processo de fato, tá? Então eu vou basicamente listar aqui o meu processo e a gente vai conversando sobre, tá? E a primeira etapa, as duas primeiras etapas não tem como fugir, tá? É independente se o seu cliente tem orçamento para isso ou não tem orçamento para isso, se o seu cliente tem tempo para isso ou não tem tempo, você precisa dessas duas primeiras etapas. Então vamos lá, a primeira é conheça o seu negócio, certo? Então basicamente é o quê? Você precisa entender o negócio do seu cliente. Se você está dentro de uma empresa, você precisa entender a fundo o que a sua empresa faz. Se é um cliente freelancer, você precisa entender o que aquele cliente faz. Então você precisa entender tamanho de mercado, muito importante, né? Qual que é o mercado que esse cliente está inserido, né? Principais competidores, né? Quem são os principais competidores desse cliente? Esse cliente ele é o player número 1, número 2, né? Você precisa entender com quem você está competindo, né? Quais as principais funcionalidades daquele app. Isso aqui pode ser que você não consiga essa info, porque pode ser que é um projeto novo. Se é um projeto novo, não existe nenhuma funcionalidade, certo? Então, esse aqui em específico é só se o projeto já existe, tá? Quais são os objetivos do negócio? Então, o que o seu cliente ele está querendo atingir, né? Sei lá, o seu cliente é o iFood, ele quer facilitar o pedido e envio de comida. O seu cliente é a Uber, ele quer facilitar basicamente com que as pessoas se movimentem de forma rápida e segura de um ponto A até um ponto B. Então você precisa entender quais são os objetivos, o porquê aquele negócio existe, certo? O que o seu cliente espera da sua entrega. Isso aqui é muito importante, isso serve como uma ferramenta de segurança para você, que é basicamente o quê? Beleza, você combinou de redesenhar o site daquele cliente. Tá, mas o que ele está esperando da sua entrega? Ele quer aumentar a conversão,
ele quer aumentar pessoas entrando em contato, ele quer aumentar pessoas indo para o checkout. Então você precisa entender o que ele espera, né? Qual é o resultado que ele espera depois que você entregar aquela solução. Algo muito importante, quem são os stakeholders? E o que é stakeholder? Pode ser que essa palavra é a primeira vez que você está ouvindo ela. Stakeholder basicamente são pessoas que detêm conhecimento dentro do negócio. Tá? Então, pode ser o CEO, pode ser um diretor de produto, pode ser um desenvolvedor, pode ser um outro designer. Então, basicamente, você precisa identificar quem são essas pessoas para que, quando você tiver dúvidas, você possa entrar em contato, né, com essas pessoas. Tá? E aqui, pessoal, aqui pode ser uma lista gigante. Tá? Então, com o tempo, você vai entendendo, né, o que você precisaria perguntar para poder entender mais sobre o negócio. E você pode facilmente utilizar o ChatGPT para que ele te ajude a pensar nessas perguntas também, tá? Eu faço isso o tempo todo. Tá, vamos lá, deixa eu duplicar aqui. A segunda coisa é conheça o seu usuário. E é bizarro o como que tem um monte de gente, principalmente quem está começando, mas já vi muito sênior fazendo isso também, que é começar a desenhar uma solução sem saber para quem você está desenhando. Basicamente isso, pô. Como que você desenha uma solução sem você saber quem que vai usar? Certo? Então aqui é de extrema importância, né? Depois que você entendeu sobre o negócio, objetivos desse negócio, é você entender para quem que você está desenhando, tá? Basicamente isso. E pode ser que o seu cliente tenha esses dados, tá? Então pode ser que o seu cliente tenha esses dados. E pode ser que não, tá? Pode ser que não. Se for um projeto novo, esse cliente provavelmente não vai ter esses dados. Então cabe a você ir atrás, certo? Mas se ele tiver, se tem esses dados, é só você consumir, né, esse material. Então ele pode ser que ele tenha um material de persona, pode ser que ele já fez alguma pesquisa e ele sabe qual que é a faixa etária desse usuário, aonde que esse usuário está, o que esse usuário curte fazer, o que esse usuário está buscando, quais são os principais problemas que esse usuário sofre e como que essa solução visa solucionar isso, né, basicamente. Então, pode ser que ele tenha esse material. Se ele não tiver, cabe a você ir atrás desses dados, basicamente, tá? E como que... Beleza, Diego, e como que eu vou atrás desses dados, né? Comecei agora, ou sou júnior, ou sou pleno, não tenho tanta experiência assim. Como que eu vou atrás desses dados? Eu vou listar aqui algumas possibilidades, tá? Então você pode começar fazendo uma pesquisa qualitativa. Qualitativa, caramba, velho. Qualitativa, beleza. E o que é uma pesquisa qualitativa? Basicamente, uma pesquisa qualitativa é você dedicando um tempo a conversar, seja com seu usuário, ou com um stakeholder, ou com alguém que sofre daquele problema, para que você, de fato, entenda em uma conversa moderada, que é você liderando essa conversa, como que você poderia solucionar o problema que aquele usuário está sofrendo ou passando, enfim. Então, basicamente, seria você entrevistar. Seria basicamente uma entrevista mesmo, tá? Basicamente uma entrevista para você entender, né, como que você poderia solucionar aquele problema. Só que isso é muito custoso, demora tempo,
e tempo é dinheiro, né? Então, você poderia tocar, por exemplo, uma pesquisa quantitativa. E essa pesquisa quantitativa, você poderia, por exemplo, disparar para a base de usuários que o seu cliente tem uma pesquisa, seja em um Google Form, seja em um Typeform, basicamente um formulário em que a base de usuários iria responder, né, basicamente um questionário, certo? E aí você conseguiria ter um pouco mais de entendimento baseado nessa pesquisa quantitativa. Então você não iria de fato, entrevistar pessoas, não seria você ali liderando, moderando aquela pesquisa, mas basicamente um formulário disparado, sei lá, para uma base, vamos supor, de 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, 50 pessoas vão responder e baseado nessas 50 perguntas você já tem background suficiente para poder continuar, né, com as suas decisões, né, com o seu processo de design, tá? Beleza, vamos lá então, deixa eu mudar minha tela aqui. Então, pesquisa qualitativa, quantitativa, se ficou alguma dúvida, pesquisa, né? O ChatGPT tá aí para isso, né? E aí você pode, por exemplo, pesquisar não só ChatGPT, o que é pesquisa qualitativa, o que é pesquisa quantitativa, simula um problema. ChatGPT, vamos supor que eu sou um designer do Uber e eu preciso tocar uma pesquisa qualitativa para poder entender como que eu posso melhorar a experiência das pessoas que pedem carro. Bole para mim um script, né, um roteiro de entrevista. Aí você vai ver na prática como que isso poderia funcionar. Ou bole para mim, chat, uma pesquisa quantitativa, um form, para que eu possa enviar para minha base de dados. Então você consegue ver na prática como que isso poderia funcionar, tá? Beleza, vamos lá então. Pesquisa qualitativa, quantitativa, entrevista com stakeholder, que entra na pesquisa qualitativa, né, que seria basicamente você conversando com a pessoa que detém conhecimento daquele problema para você entender, né, para onde que você deve ir. Isso tudo pode gerar um documento de persona. Hoje em dia, persona não é muito bem falado, né? Eu vejo que a galera meio que deu uma esquecida em persona, até porque hoje em dia a grande maioria dos apps eles possuem múltiplas personas, né? É bem provável que cada fluxo de um iFood da vida tenha uma persona diferente, de um Uber da vida, enfim. E hoje em dia a galera foca em outras coisinhas além de persona, mas eu acho que para você que está começando, eu acho muito importante você elaborar esse documento de persona, que é basicamente depois desse entendimento, né? Depois desse entendimento, você dar um nome, né, para o seu usuário ou para os seus usuários. Não precisa ser somente uma pessoa, pode ser várias. Você vai definir faixa etária, você vai definir o que essa pessoa faz de trabalho, onde ela mora, o que ela curte usar em questão de app, quais são os problemas principais. Isso tudo vai te ajudar, né? Vai te guiar nas suas decisões. Então, se você está começando, eu acho importante para que você, sempre que for tomar uma decisão nova, você baseie a sua decisão, né, na sua persona, tá? Beleza, fechado, Diego, entendi. Usuário, mercado. E aí? Para onde a gente vai agora? Já entendi o meu usuário, já entendi o meu mercado. Deixa eu colocar aqui, né? Negócio, usuário, beleza. Eu vou duplicar aqui para não perder a minha formatação. E aí a gente vai para uma paradinha que é bem interessante, que é o quê? Análise das métricas atuais do app. Isso aqui, pessoal, pode ser que o seu cliente tenha, pode ser que não, né? Se for um app novo, que você está começando do zero, não vai ter, certo? Então, vamos lá, se
Se está começando do zero, não vai ter esses dados, tá? Basicamente. Se o projeto já existe, você pode solicitar o acesso aos dados, tá? E para isso você pode conversar com a equipe de desenvolvimento, com o CEO, com alguém de produto, enfim. E essa análise de métricas serve para quê? Para que eu vou analisar métricas, Diego? No que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar em algumas coisas, como, por exemplo, você entender as páginas mais visitadas do seu app. Porque com isso você consegue entender o que o usuário está mais consumindo e consegue focar energia e esforços naquilo, certo? Consegue identificar as principais funcionalidades do app também, né, para poder garantir com que o esforço esteja de fato alocado no local certo, né, aonde o usuário está de fato mais usando, né? Onde os usuários mais clicam na página. Será que eles estão clicando aonde deveriam clicar? Se não, por quê? Né? Talvez valeria uma pesquisa um pouco mais profunda, né? Taxa de scroll. Taxa de scroll é bem importante, principalmente para websites, né? Para você conseguir entender se quem está visitando aquele site está de fato scrollando nas seções que você quer que ele scrolle, né? Isso é bem importante. Taxa de abandono de fluxo. Vamos supor que você está trabalhando em um e-commerce e o fluxo principal é página inicial, listagem de produtos, página de produto, checkout. E pode ser que nesse fluxo o usuário está abandonando, pode ser que quando ele chega no checkout e dentro do checkout tenha mais fluxos, tenha dados pessoais, endereço e cartão. Pode ser que quando o usuário chega no endereço, você percebeu que tem uma taxa de abandono grande, né? Então os usuários estão abandonando o fluxo na etapa de endereço do checkout. Então vale uma investigação mais a fundo para você entender como que você poderia melhorar isso, né? O porquê que eles estão saindo nessa etapa, certo? E seria interessante também, e aqui já não é muito mais ferramental, mas eu vejo mais você conversando com o time de suporte, que é você fazer uma análise, fazer uma pesquisa nos tickets de suporte. Então você entender quais são os principais tickets, o que as pessoas mais estão reclamando daquele app ou serviço, certo? Então isso aqui seria muito importante para você ter um entendimento um pouco mais sobre os problemas do seu cliente, tá? Beleza, analisei as métricas, tá sucesso. Agora a gente vai para onde, Diego? A gente vai basicamente... E essa etapa aqui pode ser que você queira fazer, pode ser que não. Essas 3 primeiras aqui é bem importante, tá? É bem importante que você atue nessas 3 primeiras etapas. Essa outra aqui depende muito do seu nível de confiança no problema, tá? Que é o quê? Desenho do fluxo de uso. O que é fluxo de uso, Diego? Nunca ouvi falar disso. Vamos para o Google, que eu vou te mostrar algumas imagens aqui. Fluxo de uso, UX Design. O fluxo de uso, basicamente, é um mapeamento da experiência, tá? É basicamente... Deixa eu escrever em inglês. User Flow. Normalmente, quando você escreve em inglês, normalmente aparece resultados melhores, vamos dizer assim. Olha que massa! Olha que massa esse fluxo de uso. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem. Olha que legal, olha que da hora esse fluxo de uso. Basicamente, o fluxo de uso é o quê? É você mapear a interação end-to-end, de ponta a ponta daquele usuário, tá?
Então, olha só, isso aqui a gente está vendo um fluxo de uso de um fluxo de login, aparentemente, certo? Então aqui o fluxo começa. Então vamos supor que você está trabalhando em melhorar ou criar um fluxo de login do zero. É um fluxo simples, mas eu acho que vai ser interessante para a gente poder ter esse entendimento. Então beleza, o usuário logou, o usuário entrou, né, na página de login. O login está correto? Não. Você já pegou um cenário de erro, você já mapeou um cenário de erro. Então, login não está correto. Se não está correto, eu faço o quê? Se não está correto, o usuário precisa redefinir a senha. Né? Não está correto, o usuário redefine a senha e aí ele vai colocar o e-mail de cadastro. Esse e-mail, ele dá o match. Esse e-mail existe no meu banco de dados? Sim. Se existe, manda um e-mail para o usuário poder redefinir a senha. Se não existe, a gente comunica ao usuário que não existe e ele precisa colocar novamente esse e-mail. Se ele colocou novamente e esse e-mail não existe no banco, a gente envia ele para a página de cadastro. Então olha só como que o fluxo de uso é poderoso e eu vejo que muita gente, júnior, pleno, sênior, não interessa, eu vejo muita gente não dando valor para fluxo de uso, cara. Isso é bizarro. Como que as pessoas começam a desenhar experiências gigantes sem de fato entender, né, aonde que o usuário entra e aonde que o usuário sai e todos os cenários de erros possíveis. E com isso, no fluxo de uso, você consegue de fato ter, né, esse entendimento completo da navegação, certo? Basicamente, você consegue ter o entendimento completo da navegação. Você consegue mapear todas as interações que você vai ter com o usuário, principalmente interações sistema-usuário, que é o quê? Não colocou a senha correta, qual que é o cenário que a gente exibe, clicou aonde que não deveria clicar, ou sei lá, colocou um dado errado, para onde a gente envia aquele usuário. Então, principalmente interação máquina-humano, você mapear o fluxo de uso é de extrema importância. E basicamente, né, eu vou me repetir aqui, mas arquitetura geral de sistemas. Né? Então aqui a gente tem, beleza, API deu erro. API é o quê? Basicamente é um sistema que você consegue construir, que você consegue se comunicar entre diversos sistemas diferentes. Pode ser que a API deu erro. Se deu erro, qual é o cenário que a gente exibe, para onde manda o usuário. Enfim, e cenários de erro, como eu mostrei naquele exemplo do login. Né? Cenário de erro, beleza. Deu erro, para onde o usuário vai? Qual é o sistemas de fuga, né? Para onde o usuário vai? Deu erro. O usuário ele fica empacado? Não, a gente precisa enviar ele ou para alguma página ou dar alguma solução. E isso você consegue pegar no fluxo de uso, tá? Beleza. Fiz o fluxo de uso, tá show de bola, consegui mapear tudo, né? Consegui ter esse entendimento geral, esse entendimento por cima da navegação. Agora, meu pequeno gafanhoto, a gente vai para a parte de wireframe. O wireframe. E beleza, vamos lá. O wireframe é um pouquinho polêmico, tá? Um pouquinho polêmico por quê? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que é completamente indiferente. Eu curto o wireframe, não faço sempre, tá? Então, eu basicamente eu uso o wireframe quando o meu nível de confiança na solução tá baixo. Meu nível tá baixo, eu faço wireframe. Exemplo,
Fui contratado para poder redesenhar a experiência de um cartório que vai inserir todos os documentos na blockchain. Exemplo. Eu não faço a menor ideia de como que eu poderia fazer isso, não faço a menor ideia de como que a página de inserção de documentos, validação poderia ser. Então, como o meu nível de confiança é baixo, eu prefiro fazer o wireframe, porque o wireframe, ao contrário do fluxo de uso, o fluxo de uso é algo geral, ponta a ponta. O wireframe já é algo mais individual por página. Então, eu vou fazer um wireframe da página inicial de dashboard, fazer o wireframe da página desse sistema de blockchain, desse sistema de inserir documento. E aí, com isso, eu consigo identificar a arquitetura daquela página para eu poder entender, né, se de fato a história está sendo bem contada e se os dados que estão naquela página deveriam estar ali, tá? Pode estar um pouco confuso. Se tiver, deixa eu mostrar na prática aqui, tá? Para que vocês consigam ver como que é um wireframe. O wireframe basicamente é isso aqui, tá? Deixa eu pegar uma telinha que está um pouquinho maior aqui. Essa tá legal. Olha só, o wireframe basicamente é isso aqui, tá? Nesse exemplo, é um exemplo como se fosse um iFood da vida, né? Em que você tem categorias, você tem pesquisa, localização, a lista de produtos, você tem um sistema de navegação, que é o que? Home, comidas, ordens, configurações. Se você entra, né, dentro, sei lá, que não tá claro, eu curto o wireframe quando ele é mais claro, tá? Quando ele é um pouco mais claro no sistema de navegação, olha só. Eu acho que é melhor. Nesse cenário aqui, a gente está falando, acho que de um sistema de gastos. O usuário clicou, deixa eu aumentar aqui. O usuário clicou no ícone do app, ele entrou aqui, ele faz login. Se ele clicar nesse botão, ele vem para cá. É como se fosse um fluxo de uso, só que aqui não é só o título da página, igual a gente tem lá no fluxo de uso, mas aqui de fato a gente desenha como que a experiência poderia ser, né? Então aqui nessa página de balanço a gente tem pesquisa, a gente tem um mapa, a gente tem uma tab para spending, tem uma tab para saving. Então basicamente você de fato destrincha todas as informações que vão existir naquela página, tá? E pessoal, é de extrema importância que o wireframe seja rápido, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, basicamente o wireframe é o quê? Entendimento da arquitetura individual das páginas. Então, ao contrário do fluxo de uso, que é uma arquitetura geral, o wireframe já é uma arquitetura individual das páginas. Você consegue mesclar os dois, tá? Fazer tanto o fluxo de uso com o wireframe, tá? Como a gente viu aqui. Isso aqui é um fluxo de uso com o wireframe. Dá para mesclar os dois, tá? Então, beleza. Entendimento. E como eu falei, tá? Entender se a página está contando uma história, está contando uma boa história ou não. Isso é importante, tá, pessoal? Não é balela. Toda página precisa contar uma boa história, precisa fazer sentido, né? E o que eu ia falar, o wireframe deve ser rápido, de validação rápida, tá? Por quê? Se você for gastar muito tempo fazendo wireframe, pra mim já não faz muito sentido, né? Então, tipo assim, gastei uma semana fazendo wireframe. Cara, você ficou uma semana desenhando algo que pode ser que vai ser jogada no lixo. O wireframe serve para validação, tá? O wireframe é validação, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. É isso que eu
mostrei, ó. É caixa preta, texto preto, não é para ser bonito, tá? Não é para ser bonito, é para ser rápido. É para você focar nas informações que vão aparecer na tela, tá? Basicamente isso. Então não fica pensando em tipografia, pensando em grid, pensando em cores, pensando em imagem, não. É caixa cinza, texto preto. Faz o mais rápido possível, valida o mais rápido possível com seu stakeholder, com seu cliente e segue a vida, tá? Então basicamente isso, validação rápida, tá? E o wireframe pode ou não ser testado com o usuário, tá? E aqui é um pouquinho polêmico. Eu não curto testar o wireframe com o usuário. Por quê? Eu tenho mais de 10 anos na área já. Tem mais de 10 anos que eu faço wireframe e que eu testo wireframes. E baseado na minha experiência, normalmente os usuários não entendem que aquilo é um wireframe, não entendem o que é um wireframe e não entendem que aquilo não é o produto final, tá? Então, basicamente isso. Então, gera mais confusão do que ajuda, tá? Então, quando você fala, clica no botão X, aí o usuário normalmente ele fica um pouquinho receoso, porque a tela não é a tela final, não é o que ele está de fato acostumado a usar, né? Que é de fato o visual. Então, por gerar mais confusão do que claridade, né? Eu prefiro não fazer. Então, o wireframe eu valido com o meu cliente, eu valido com o meu stakeholder, mas não com o usuário final, tá? Então, mas isso é algo pessoal. Pode ser que você goste, pode ser que você veja que faz sentido ou não, tá? E, pessoal, só voltando aqui, eu vou até colocar aqui, na verdade, o meu próximo vídeo vai ser focado em wireframe na prática, tá? Porque eu vejo que... Peraí. Eu vejo que a galera, quando ela vai de fato fazer o wireframe, ou eles perdem muito tempo, ou fazem um wireframe muito bonito, ou não documentam as coisas do jeito que deveriam ser. Então eu quero fazer esse vídeo, vai ser um vídeo curto, focado em como que eu, Diego, faço wireframe, como que eu documento as coisas e o que me guia, né, enquanto eu estou criando o wireframe, tá? Então não perde, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Esse vídeo vai sair provavelmente no dia 24 de junho, terça-feira, esse vídeo aqui, e provavelmente na outra semana sai o vídeo de wireframe, tá? Então se inscreva para que você não perca esse vídeo que vai estar muito bom. Então beleza, vamos avançar aqui que esse vídeo já está ficando muito longo, né? Então vamos avançar aqui. A próxima etapa é a etapa de benchmark. Benchmark. O que é benchmark? É basicamente buscar inspirações. Tá? Basicamente buscar inspirações. Tá? Serve tanto para inspirações, né, visuais, quanto de experiências, tá? Quanto de experiência, tá? E é basicamente, pessoal, você entender o que os outros players estão fazendo, tá? Entendimento de boas práticas, entendimento de boas práticas, tá? E basicamente é isso. Eu curto fazer benchmark com aplicações reais, tá? Eu acho muito válido, cara. Existe Dribbble, existe Behance. Eu acho que para inspirações visuais é muito bem-vindo, tá? Tem uma galera que condena Dribbble, né? Dribbble é a pior coisa do planeta. Não acho, tá? Não acho. Eu acho o Dribbble uma excelente ferramenta para o propósito dele, que são inspirações de UI, tá? Eu acho bom. Behance também, enfim.
Mas eu curto, quando eu vou fazer benchmark, eu curto fazer benchmark em aplicações reais que existem pessoas de fato usando, né? Então, por exemplo, um site que eu gosto muito, né, que é o Mobbing. Eu uso bastante o Mobbing. Deixa eu mudar aqui minha câmera. E aqui no Mobbing você consegue vir e consegue, de fato, ver várias aplicações. Então aqui, ó, você tem, vamos pegar por uma categoria, ó, Food and Drink. Vamos supor que a gente está fazendo um app no estilo iFood da vida. Então você vem aqui, você filtra por Food and Drink e aqui tem várias inspirações de apps reais que você poderia se inspirar. Vamos supor que você tá, sei lá, cara, eu estou desenhando uma tela que tem um mapa, e eu quero buscar inspirações. Você vem aqui, ó, você coloca Map, escreve sempre em inglês, tá? Coloca Map, e aí aqui você tem diversas aplicações, tá? Que usam mapa, né? Que você poderia se inspirar, tá? Então, basicamente, é essa etapa, e aí você documenta, né, no Figma, tal, todos os seus benchmarks, tá? E vou ter que colocar aqui também o meu segundo vídeo, depois desse, vai ser focado em benchmark. Por que eu vou fazer um vídeo focado em benchmark, tá? Porque benchmark tem alguns segredinhos, não é só você sair procurando inspirações e pronto, tá? Eu faço benchmark de uma forma em que eu busco inspirações e eu documento exatamente o que eu gostei em cada uma daquelas inspirações. Então eu vou fazer um vídeo, o meu próximo vai ser sobre wireframe, depois desse vai ser um vídeo focado na prática com um problema real de como que eu faço benchmark, tá? Então eu vou documentar e eu vou te mostrar bonitinho como que eu faço, tá? Então se inscreva se você não é inscrito para que você não perca, tá, esse vídeo de benchmark. Vamos lá então, dupliquei aqui, né? A minha próxima etapa, beleza, Diego, fiz tudo, Diego. Caramba, velho, tem muita coisa, o processo é muito longo. Mas é o que eu falei, galera. Pode ser que você não faça todas essas etapas. Depende muito do seu cliente, depende muito do tempo que você tem e do orçamento que você tem para poder atuar nessas etapas, tá? Então, beleza, Diego, tive o entendimento completo de negócio, usuário, entendi as métricas, montei um fluxo de uso bacanudo, fiz o wireframe, benchmark, tá maneiro. E agora? Agora, meu pequeno dona de norma, aqui a gente vai para a parte mais delicinha da coisa, que é o vídeo design. E aqui, de fato, galera, é sentar a mão no mouse e desenhar as telas, sacou? Não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo. Vamos lá. Diego, não sei o que é visual design. Visual design, tá? UI, né? Normalmente a gente vê como UI design, né? O que é UI design? É basicamente você desenhar as telas. Tá? Basicamente é esse resultado final bonitão que você vê aqui, né? Resultado bonitão, que essa imagem vai ficar a pior imagem que eu poderia abrir foi essa. Mas enfim, é isso aqui, né? É basicamente você desenhar o que o usuário vai ver de fato, né? Então são as telas finais, tá? Então basicamente é isso a parte de visual design. Então aqui é, cara, você consolidar todos os aprendizados e feedback, né, em uma forma visual. Beleza, consolidei todo o meu entendimento de uma forma visual. E geralmente eu trabalho com Design System. Vou botar Style Guide aqui que vai ter uns totó que vai me encher o saco. Falar, mas Design System não é assim, isso aí é Style Guide, não sei o que. Enfim, geralmente eu atuo ou com Design System, ou Style Guide, ou enfim, biblioteca de componente, enfim, o jeito que você quiser chamar isso. Eu atuo também nessa etapa,
né? Então, basicamente, o que é Design System, né? O que é Design System? É basicamente você documentar... Caramba, velho. Abri uma pasta aqui. Design System. É basicamente... Deixa eu fechar aqui. Você vê que eu tenho muitas pastas, né? É basicamente você documentar, tá? Todos os componentes visuais daquela aplicação, né? Isso te ajuda em consistência, velocidade, padrão, né? A gente pode ter um vídeo mais pra frente só falando sobre Design System, caso vocês queiram, tá? Beleza. Beleza, tá aqui. Tá, então basicamente eu atuo também com a parte de Design System, né? Então, são basicamente desenhar as telas baseando no wireframe, tá? Lógico que com muita liberdade criativa, né? Não tem jeito. Só um parênteses, pessoal, quando eu falei sobre benchmark, né, que o meu segundo vídeo depois desse vai ser sobre benchmark, vai ser, sim, só que eu vou focar muito em como que eu busco inspiração, né? Então, peguei um projeto novo aonde que eu busco inspiração, né? Seja de site, de app, enfim, vai ser basicamente isso, tá? Belezinha, vamos seguir que a gente está quase terminando. Fiz a parte de Visual Design. E agora, o que eu preciso fazer? Você precisa testar, cara. Você precisa testar. Então, teste com o usuário. E aqui depende, tá? Depende, pode ser que você tenha tempo para isso, pode ser que não. Se você não tiver tempo, o meu cliente quer lançar o mais rápido possível, o meu cliente não quer fazer teste, quer shippar logo e tal, beleza. Não necessariamente você precisa testar tudo, depende muito do seu momento atual. O meu nível de confiança nessa solução tá altíssimo, cara. Beleza, você não precisa testar, lança e de fato entende se o seu usuário tá usando, né, aquela função ou não, né? Então, beleza, teste com o usuário. Geralmente eu faço um protótipo no Figma. Então eu linko as telas, monto meu protótipo no Figma bonitinho e testo com o usuário, tá? E aqui, pessoal, você vai testar o quê? Você vai entender se o usuário está cumprindo o que a gente chama de jobs to be done. Entender, está cumprindo o jobs to be done, que é basicamente o que? É um termo técnico, tá? Que a gente usa muito, que é o que? Você dá tasks para o usuário, fazer um cadastro, fazer um upload de um documento X. Então, isso são tasks que você dá para esse usuário e que a gente chama de jobs to be done. Então, tarefas para serem feitas, tá? Então, você precisa entender se os jobs to be done estão sendo cumpridos, né? Então, se você está testando um e-commerce e você quer que o usuário chegue no checkout, você vai elencar algumas tasks para que o usuário faça com que ele chegue no checkout. E com isso, você consegue entender, né, se aquele fluxo faz sentido ou não, né? Se tem algum problema naquilo. Pode ser moderado, que é o que? Você liderando esse teste moderado, você ou outra pessoa, né? Ou não, né? Quando não é moderado, você pode usar uma ferramenta, por exemplo, que é o User Testing, usertesting.com, que ele é basicamente um site, tá? Ele é basicamente um site que você consegue fazer o upload do seu protótipo do Figma, você coloca as tasks que esse usuário precisa cumprir e aí eles gravam e eles mandam, né, para uma base de milhões de pessoas que eles têm e aí eles gravam a tela daquela pessoa de fato usando o seu protótipo, tá? Então isso é muito bom para caso você não queira fazer um teste
moderado, tá? Beleza, fiz o teste, tá tudo tranquilo, tá tudo top. Se não tiver, você precisa fazer ajustes, né? Não tem jeito. Tá tudo top. E agora? Agora, basicamente, você finalizou o seu processo, né? Agora é o que? É você fazer o handoff para desenvolvedores. Beleza, handoff para desenvolvedores. O que é handoff para desenvolvedores? É basicamente você documentar a navegação. Então, o usuário sai dessa tela, vai para essa, clica aqui, acontece aquilo. Você documentar a navegação e as interações e comportamentos que o seu app possui. Basicamente isso, tá? Então, basicamente isso. É você, de fato, documentar, né, todas as interações, navegações, enfim, tudo que o seu app possui, para que fique claro para a equipe de desenvolvimento o que eles devem codar, né, o que eles devem desenvolver. Então, tem um botão, quando passa o mouse, dá o hover, como que é esse comportamento de hover? O usuário clicou nesse botão, ele vai para qual tela? Se ele, sei lá, ele enviou um documento, vai ter um cenáriozinho de loading, como que vai ser? Enfim, basicamente documentar todos os cenários possíveis para que não tenha confusão para a equipe de desenvolvimento. Beleza, a equipe de desenvolvimento desenvolveu, tá lindo, tá coisa linda. O seu trampo, depois de que tiver desenvolvido e que depois que tenha pessoas usando, né, aquela solução, você precisa análise de métricas, que é basicamente você entender se aquilo que você desenhou tá correto, né? Se as pessoas estão usando, se elas estão tendo problemas ou não. Então, é basicamente você entender se aquilo que você lançou, está formando legal, certo? E para isso você pode usar algumas ferramentas como Hotjar, Google Analytics, Amplitude, e enfim, aqui tem uma gama de outras ferramentas que você poderia usar, tá? Eu gosto muito do Amplitude, tá? E geralmente eu uso ele, que ele costuma ser a ferramenta mais completa nesse quesito, tá? Então aqui você vai ver todas as interações. Montei um fluxo, Diego, tem o passo 1, 2, 3 e 4 que o usuário precisa seguir. Pelo Amplitude, você consegue ver que o usuário está dropando no passo 3, né? Ele está saindo no passo 3. Então, com isso, você consegue bolar estratégias para poder melhorar, né, aquele fluxo, tá? E é isso. Basicamente, chegamos ao final, né? Depois que você analisou as métricas, é um fluxo contínuo, né? Analisou as métricas, existe algum problema? Volta lá no começo, né? Então, você entender muito mais sobre o objetivo do negócio, talvez você precise entender um pouco mais sobre o usuário, talvez você precisa pensar em outras soluções visuais ou de arquitetura, né? Então, talvez valeria explorar um pouco mais de teste de usabilidade, né, antes de você lançar de fato. Então, design, pessoal, UI, UX design, product design é um processo contínuo, é cíclico, nunca acaba, sempre vai ter coisas que você precisa melhorar, tá? Enfim, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever. Deixa o seu like, cara. Esse vídeo, galera, dá muito trabalho. O vídeo tá aqui, ó, com 54 minutos já. É um domingo, dá muito trabalho. Então inscreva-se, deixa o seu like, tá? E não esquece que o próximo vídeo vai ser sobre o wireframe. Tá muito massa, velho. Eu vou, de fato, colocar na sua cabeça todo o racional por trás
de um wireframe, tá? E depois desse vídeo do wireframe vai ser o vídeo de onde eu busco inspirações, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. É meio que um mini curso, né? Enfim, espero que esse vídeo te ajude e é isso. Te vejo no próximo vídeo e tchau!